tempos do fim. Atos 2, versículo 17, deixe-me abrir rapidamente. Atos 2, versículo 17, que nos diz a palavra de Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, eu estava até comentando com o nosso amado José Antônio, esse irmão muito amado lá de Itaberaba, na Bahia, a respeito do cumprimento das profecias. É certo que estamos vivendo dias de cumprimento de profecias. Isso é notável. Nós olhamos para as situações, olhamos para o mundo, nós vemos as catástrofes, vemos até o Brasil com tantos terremotos, olha, terremoto no sul, terremoto, enfim, onde não era esperado terremotos, daqui a pouco será necessário construirmos aqui no Brasil já prevendo terremotos. Vemos a maldade que se espalha pelo mundo. Meu Deus, como está ruim o mundo, como está ruim. Nós temos visto aí pela televisão os bandidos aqui nas grandes cidades do Brasil, está ali comentando via telefone como matar, enfim, fazer as pessoas sofrerem. Estamos vendo a pedofilia. Irmãos, tudo isto são sinais dos últimos dias. E nós, como servos do Senhor, não podemos estar alheios a esta verdade. Eu sei que é muito comum nós olharmos para tudo isso e falarmos, vamos orar para que Deus mude a sorte, vamos orar para que Deus mude esse quadro. Mas, amados, há situações que nós devemos orar e hoje eu creio e eu falo para você, hoje é tempo de clamarmos apenas pela vontade de Deus. Irmãos, é preciso clamarmos pela vontade de Deus sobre o nosso Brasil, sobre todas as situações, sejam elas sociais, espirituais, porque sabemos que não podemos falar, Senhor, olha, muda essa situação, Senhor, muda este quadro, porque muitas vezes estamos pedindo ao Senhor, Senhor, retarda o cumprimento das tuas profecias, e isto não é possível. Não é possível. Então hoje, irmãos, sábio é orarmos para que Deus manifeste a sua glória, para que o Senhor cumpra as suas profecias, para que o Senhor permita que as coisas aconteçam, mas que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, que Ele venha como fez no deserto com o povo que saiu do Egito, com uma nuvem durante o sol quente, para que a sombra esteja sobre o povo de Deus, amenizando as dificuldades. Com certeza não podemos fugir dos problemas, não poderemos estar isentos dos problemas, mas Deus pode amenizar os problemas na vida da gente, e isso podemos clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele coloque uma nuvem sob o sol quente e uma chama nas noites escuras dos últimos tempos, tempos de cumprimentos de profecia. E esse texto, Atos capítulo 2, versículo 17, ele é maravilhoso, porque também é uma profecia, e nós queremos que essa profecia se cumpra na nossa vida. No entanto, muitas vezes estamos relutando contra o cumprimento das demais profecias. As coisas ruins, nós não queremos que se cumpra, não é verdade? Mas a vontade do Senhor, ela está acima da nossa vontade. O querer de Deus está muito acima do nosso querer, e é certo que aquilo que Ele prescreveu, aquilo que Ele ditou, há de se cumprir no tempo por Ele determinado. E nós temos visto que este é o tempo de Deus. Mas, irmãos, Atos capítulo 2, versículo 17, também em Joel, né? Essa profecia está em Joel. Diz o Senhor, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Eis aqui uma profecia que nós precisamos clamar para que ela venha a ser uma realidade na minha vida, clamar para que ela seja uma realidade na vida da igreja, clamar
clamar para que ela seja uma realidade na vida dos brasileiros, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado maravilhosamente sobre esse país, seja derramado de uma forma poderosa sobre esse país, para que as vidas sejam tocadas, as vidas sejam transformadas e para que haja salvação. Versículo 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eis aí, irmãos, uma profecia que precisamos clamar, mas para que ela venha a ser uma realidade na vida da gente, para que ela venha a ser uma realidade na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, é preciso nos enquadrarmos naquilo que Deus quer para a tua existência e aquilo que Deus quer para você, meu irmão. Aquilo que Deus quer para mim é que sejamos homens puros, homens santos, preparados, guerreiros preparados para saquearmos as trevas, o reino das trevas. Mas para que esta profecia se cumpra na minha vida, se eu estiver de bem com o pecado, de bem com o diabo, sentando com ele, conversando com ele, me alegrando com ele, com certeza ela não vai se cumprir na minha existência. Eu preciso romper laços, quebrar laços com o pecado. Eu preciso ter uma vontade de mudar de posicionamento, mudar a visão, não mais esse apego por esta terra, o apego pelas coisas dessa terra, mas sim colocar Deus em primeiro lugar na minha existência, porque a partir do momento que eu coloco o Senhor em primeiro lugar, que eu entronizo o Senhor na minha vida, eu estarei preparando o meu ser, o meu corpo, a minha vida, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado poderosamente sobre a minha vida. Irmãos, somos pentecostais, sim, somos pentecostais, mas nós não podemos ficar amarrados a essa ideia que, pelo fato de darmos glórias a Deus, pelo fato de falarmos línguas, ou termos visões, e essas coisas que são comuns ao meio pentecostal, também comum à palavra de Deus, que não seja a limitação para o mover de Deus na nossa vida, porque precisamos abrir muito mais o nosso coração, abrir muito mais o nosso entendimento, deixar que esse Espírito que já opera na vida, ele venha com total liberdade para encher os nossos corações, encher o nosso ser de poder, de autoridade, para triunfarmos sobre as hostes malignas. Amados, precisamos correr atrás do Senhor. Precisamos correr atrás do Senhor, precisamos nos esforçar para estarmos na presença de Deus, para irmos ao monte, para subirmos ao monte, para estarmos diante do altar de Deus. Eu preciso me esforçar para tal, você precisa se esforçar, e esse esforço, irmãos, é realmente físico. Sim, um esforço físico. Eu preciso sair do meu comodismo, eu preciso sair da minha cadeira, eu preciso sair dos meus costumes, das minhas tradições, e eu preciso fazer alguma coisa para que o Senhor veja e se agrade de mim. No passado, amados, quando o homem queria ter acesso ao Senhor, ele sacrificava diante de Deus. Ia até o sacerdote, ali o sacerdote apresentava uma oferta e o Senhor se agradava desta oferta. Nós precisamos da mesma forma hoje apresentarmos a nossa oferta diante de Deus, para que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor tenha prazer em nós. E essa oferta hoje, ela inicia-se com uma vida santa, uma vida pura. Ela inicia-se com a santificação, com a separação das coisas desse mundo. E o que nós temos visto, infelizmente, irmãos, na vida de muitos, é exatamente o sentido contrário das coisas. Ao invés de abandonarmos o mundo, estamos buscando estar de bem com o mundo. E, amados, aqueles que buscam estar de bem com o mundo, aqueles que buscam as coisas desse mundo, eles não receberão o Espírito Santo de Deus, não terão forças para vencer o maligno, não conseguirão vencer as dificuldades que estão previstas por Deus para vir sobre a nossa existência. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nos afirma o Senhor: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Segunda Pedro 3:3 também diz:
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Irmãos, que palavra atual! Olha só essa palavra de Pedro, olha como ela é atual. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E o que nós temos visto hoje? O que é que nós temos visto, meu irmão? Não é isto que nós temos visualizado? Não é isto que nós temos visto? Não é esta profecia se cumprindo diante de nossos olhos? Irmãos, certamente não escaparemos das dificuldades. Certamente não há como fugir daquilo que Deus já predeterminou para a humanidade, em especial para os seus servos. Não há como fugir. No entanto, há como nos prepararmos, há como nos fortalecermos, há como estarmos prontos para enfrentarmos não a carne, não o sangue, não o homem em si, mas enfrentarmos aquele que está por trás desta terra, por trás dessas coisas todas. E quem está por trás de tudo isso, meu irmão, você sabe que é o nosso inimigo, que é Satanás, e a este o Senhor diz que precisamos estar firmes, fortes, firmes no Senhor, fortes, cheios do poder para pisarmos sobre a cabeça dele, para triunfarmos sobre ele. E hoje é tempo, hoje são dias de buscarmos o Senhor, dias de buscarmos esse poder, dias de buscarmos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter autoridade para enfrentar, autoridade para bater de frente contra os espíritos malignos. Irmãos, é preciso estarmos conscientes dessa realidade. Não podemos mais ficar brincando de crentes. O tempo de brincar de crente passou. Hoje é tempo de sermos homens valorosos diante de Deus, fortes, guerreiros, batalhadores, soldados de um exército, o exército celestial. Hoje é tempo de vestirmos a nossa farda, tomarmos os nossos escudos, as nossas armas celestiais para enfrentarmos o nosso inimigo. Mas, irmãos, o que nós temos infelizmente contemplado é que muitos estão no sono, estão aí tão envolvidos com este mundo, tão amarrados a este mundo, tão preocupados com as coisas deste mundo, com as bondades, com as riquezas, enfim, com as prosperidades comuns a este mundo, que se esquecem, irmãos, de santificar a vida, de buscar o Senhor, de buscar a maior prosperidade possível, a maior riqueza possível, que é estar cheio do Espírito Santo de Deus. E nós, irmãos, como homens e mulheres, pessoas chamadas por Deus para mudarmos este mundo, para vencermos esta batalha, chamados não para sermos pessoas apagadas no reino do Senhor, mas homens e mulheres fortes, fortalecidos, com uma missão, a missão de ir, de saquear o inferno, de tomar, de pregar o Evangelho, de mostrar àqueles que tanto buscam a graça do Senhor que é possível uma mudança total de vida, que é possível uma restauração completa de vida, mas para que nós possamos ter condições de proferir essas palavras nesses tempos difíceis, nesses tempos nos quais o diabo tem agido poderosamente, imitando o reino de Deus em todas as áreas possíveis, somente com poder e com autoridade. Somente com poder e autoridade. Não podemos mais, irmãos, estarmos como algum tempo atrás, apenas na distribuição de folhetos da literatura. Antigamente pregávamos o Evangelho distribuindo um folhetinho no metrô, no ônibus, enfim, nas ruas, nas casas. Hoje, irmãos, a batalha mudou, porque o nosso inimigo, ele se fortaleceu e ele está preparado. Hoje é tempo de uma batalha espiritual, a batalha que o Senhor já nos preveniu, a batalha que o Senhor já nos antecipou na sua palavra. E ele diz:
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça. Irmãos, eis aí, o Senhor quer manifestar seu poder, quer manifestar sua glória. O Senhor quer mostrar a esse mundo que Ele está vivo, que Ele é real, que Ele é poderoso. Mas para que Deus faça isso, é preciso que haja homens e mulheres prontos para serem instrumentos do poder de Deus, para que sejam instrumentos para mostrar o poder do Senhor, para fazer o povo ver o poder de Deus, a exemplo dos instrumentos do exército do maligno. Eles não têm vergonha de manifestar os princípios diabólicos. Nós, como homens e mulheres que somos de Deus, precisamos também estarmos prontos, preparados e fortalecidos no Senhor, para manifestarmos a glória, o poder e o caminho da salvação nesta terra. Meu irmão, que você possa refletir e que tu permita que o Espírito Santo de Deus abra teu entendimento, faça-o compreender a necessidade de novos princípios, novos rumos e, acima de tudo, de uma vida santa, consagrada, uma vida de leitura da palavra, de jejuns, uma vida de oração, uma vida de busca, de comunhão com Deus, de amizade íntima com o Senhor, uma vida cheia do Espírito, para que tu sejas o homem através do qual o Eterno há de mostrar o seu poder, assim como o fez através de Paulo. E hoje é o tempo, meu amado. Não podemos mais brincarmos de ser crentes, brincarmos de estar na igreja. É tempo de mudança de vida, é tempo de corrermos, porque o tempo é curto. O Senhor está às portas, o Senhor está chegando, Ele vem buscar os seus. O Senhor está às portas. Aleluias. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe muito.